Iniciando a gravação de mais um vídeo, esse tem por tema, título: existe a hereditariedade moral? Buscamos esse texto para que nós façamos uma reflexão em um dos livros da coleção do Richard Simonetti, que nos legou um tesouro inestimável de mais de 60 obras enquanto esteve encarnado aqui. O livro chama-se Reencarnação, tudo o que você precisa saber. E essa lição está contida nesse livro, com o título de Hereditariedade Moral, em que nós acrescentamos: existe a hereditariedade moral? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm feito comentários, têm também compartilhado os vídeos e se inscrito em meu canal do YouTube. Estamos com mais de 4.000, nos aproximando de 4.200 inscritos já e mais de 1.100 vídeos postados. E agradeço a Deus a oportunidade da realização destes vídeos e deste trabalho também. Mas os livros do Richard Simonetti têm como uma diferenciação em que ele cria as perguntas e ele mesmo responde a essas questões, utilizando a sua experiência no Centro Espírita, Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Bauru. Ele com muita experiência no contato não só com os espíritos, nas reuniões mediúnicas, mas também no contato com os jovens, as crianças e os adultos durante as suas palestras, durante as aulas que ele ministrava. Então começamos esse vídeo com uma pergunta: há algum componente moral na herança genética? A resposta é que jamais os pesquisadores descobriram qualquer indicação de que os genes transmitem algo dos pais na formação do caráter dos seus filhos. Como fica o ditado, filho de peixe, peixinho é? Podemos encontrar, diz o Simonetti, criminosos com filhos bandidos, mas isso não guarda nenhuma comprovada relação com a genética. Particularmente no aspecto moral, somos herdeiros de nós mesmos, de nossas experiências, de nossas tendências, cultivadas na presente reencarnação ou em reencarnações anteriores. Como explicar então que pais e filhos, não raro, tenham comportamentos semelhantes? Como já comentou anteriormente, diz o Simonetti, tendemos a reencarnar junto a familiares, espíritos aos quais nos identificamos, frutos de convivência passada. Assim, o bandido pode ter um filho marginal, sim, mas não por herança genética, mas porque ambos cultivam a delinquência ou cultivaram a delinquência no pretérito. Uma outra questão: por que os mentores espirituais permitem que se reúnem no lar espíritos com a mesma vocação para o crime, a se influenciarem reciprocamente? A resposta: digamos que eles se merecem. Não seria justo, salvo por problemas necessários à reencarnação ou exercícios de solidariedade, localizá-los no seio de famílias ajustadas, em estágio superior de desenvolvimento moral, a causar-lhes embaraços. Uma outra questão: mas qual o proveito de uma experiência assim que lhes estimulará as mesmas tendências? A resposta é que estarão sujeitos às sanções divinas, enfrentarão aflições e angústias sob a égide da lei de causa e efeito, a fazer que se volte contra eles o mal que estendem ao redor, a fazer que se voltem para eles, então, aquilo que eles estão plantando. A delinquência sempre impõe penosos impostos de dores e aflições àqueles que se comprometem com ela. Uma outra pergunta que fica, né? Mas acabarão com a sua rebeldia?
sem dúvida, porque as lições serão repetidas incessantemente. Existência após existência, as lições serão repetidas, né? E vamos aprender o fundamental, a viver como filhos de Deus. E assim, vivendo como filhos de Deus, respeitaremos as leis divinas. Uma outra questão, a sétima questão. Mas como fica um espírito que já conquistou o discernimento, que conquista a verdade e a honestidade, quando ele reencarna entre criminosos? A resposta, muito importante, é que se esses valores não forem superficiais, se realmente se os internalizou, esse espírito não será afetado pelo ambiente, nem induzido a um comportamento antissocial não compatível com a sua maneira de ser. E a oitava questão, superior, não seria, o espírito superior não seria influenciado pelo inferior? Não, só isso, não somente isso. O espírito superior, ele acaba influenciando o inferior, pelo exemplo. Espíritos assim constituem-se em modelo para pais e irmãos, induzindo-os a reconsiderarem o próprio comportamento. Os grandes missionários são os exemplos maiores. Atuando em meio hostil, superam influências negativas e se situam adiante do seu tempo, iniciando um movimento de renovação para a humanidade. Essa página, essas explicações trazidas aqui pelo nosso Richard Simonetti, são extremamente importantes para o que nós vivenciamos atualmente. Porque fica muito fácil, né, dizer que a pessoa herdou, então, a sua moralidade dos seus parentes. Mas, na realidade, o que se herda são exatamente a aparência física. Isso é herdado pelos genes físicos. Mas a nossa moralidade, ela não é herdada dos pais, porque ela é herdada porque Deus, como inteligência suprema do universo, fez com que nós, ao cometermos erros, culpássemos somente a nós, não aos outros. Porque se eu herdasse os genes morais dos meus pais, e se esses genes não fossem bons, eu poderia culpá-los por aquilo que eu me tornei. Mas na realidade, Deus fez por bem, usando a sua inteligência, que nós fôssemos herdeiros de nós mesmos. Então, se eu tenho que reclamar da vida que eu tenho que reclamar de mim mesmo, não dos outros. Porque o que eu posso ter herdado dos meus pais é a aparência física, apenas isso. Mas o que eu sou moralmente falando, eu herdo de mim mesmo. Por isso que é extremamente importante que nós façamos uma reflexão sobre isso, porque nós temos ainda, dada a nossa condição de espíritos imperfeitos, de sempre querer jogar a culpa sobre os outros, por aquilo que nós somos. Mas na realidade não podemos fazer isso, porque nós herdamos dos nossos pais a nossa aparência física. Muitas vezes algum problema relacionado ao corpo físico, nós podemos herdar dos nossos pais, mas se tivermos um comprometimento com algo que a gente tenha feito anteriormente. Então, por exemplo, se nós nascemos em uma família onde todos os membros daquela família têm problemas renais, por exemplo, não é que os filhos herdaram dos pais o problema renal, não. Ele herdou dele mesmo o problema renal. É que no planejamento reencarnatório houve por bem colocá-lo ali para que ele então tivesse os mesmos problemas dos pais, mas por ser herdeiro dele mesmo, por ter feito algo que prejudicou o rim. E isso está no perispírito dele, que não tem nada a ver com o perispírito do pai ou da mãe. Então o que nós herdamos, para que fique bem esclarecido, herdamos a aparência.
mas a nossa condição moral nós herdamos de nós mesmos, o que nos dá maior responsabilidade. Então, respondendo à pergunta do título, existe a hereditariedade moral? Não existe, de modo nenhum. E se nós formos espíritos já evoluídos, espíritos já equilibrados, e nascermos em um ambiente desequilibrado, nós não nos deixaremos influenciar. Muito embora a gente vá ter que lutar muito com relação a isso, porque o mundo é de provas e expiações ainda. Mas nós seremos, naquele ambiente nefasto, desequilibrado, vicioso, viciado, seremos um exemplo de mudança. Poderemos ser o exemplo desde que os outros queiram fazer a mudança. Porque senão, como nós aprendemos com a doutrina espírita, as palavras elas podem até realmente nos deixar emocionados, as palavras, mas o que muda efetivamente é o exemplo. O exemplo muda desde que nós queiramos mudar, porque Jesus é o grande exemplo que Deus nos enviou, nosso guia e modelo. E nós podemos dizer que já seguimos os seus passos? Alguns passos até seguimos, mas não inteiramente. Mas estamos a caminho disso. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se puder, compartilhe o vídeo. Se quiser e se puder, se inscreva aqui em meu canal. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz.